O que você faria se testemunhasse o poder divino na impetuosidade de uma criança? Bem-vindos de volta ao Além da Verdade. Hoje, mergulhamos fundo nos capítulos mais perturbadores do Evangelho da infância de Tomé. Prepare-se para conhecer um Jesus menino cujas palavras não apenas davam vida, mas também podiam tirá-la. Uma narrativa onde maldições e milagres coexistem, desafiando tudo o que pensávamos saber. Esta é a história que a história não quer que você conheça. Vamos começar. Evangelho de Tomás Pseudo Tomé, a infância de Jesus. O Evangelho de Tomé foi escrito no século I e relata a vida do Senhor Jesus dos 5 aos 12 anos. Segundo os estudiosos, é parte de um livro mais antigo ainda, tendo tido diversas versões escritas em grego, siríaco, latim, georgiano e eslavo. O Evangelho de Tomé relata a vida de Jesus a partir do ponto onde termina o Evangelho de Tiago, encerrando-se com o episódio de Jesus no Templo de Jerusalém entre os doutores, o que também ocorre no Evangelho de Pedro sobre a infância do Salvador. Como os evangelhos apócrifos já citados têm uma importância histórica fundamental, pois preenche uma séria lacuna provocada pela omissão desse período nos evangelhos canônicos. Aqui são relatados os primeiros milagres do Salvador, numa narrativa singela e cheia de beleza, que resgata essa importante fase na vida do Senhor Jesus. Os evangelhos apócrifos da infância de Cristo fornecem importantes e interessantes informações, esclarecendo pontos importantes dos evangelhos canônicos, omissos ou um tanto vagos a respeito de determinados aspectos da vida de Jesus menino. Capítulo 1. Eu, Tomé, israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos descendentes dos gentios a infância de nosso Senhor Jesus Cristo e tantas quantas maravilhas ele realizou depois de nascer em nossa terra. O princípio é como segue. Capítulo 2. Este menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho depois de haver chovido, e represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com a sua palavra. 2 fez depois uma massa mole com o barro e com ela formou 12 de passarinhos. Era então um sábado e havia outros meninos brincando com ele. 3. Porém, um certo homem judeu, vendo o que Jesus acabara de fazer num dia de festa, foi correndo até o seu pai José e contou-lhe tudo. Olha, teu filho está no riacho, e juntando um pouco de barro, fez 12 de passarinhos, profanando com isso o dia do sábado. 4. José veio ter ao local e, ao vê-lo, ralhou com ele, dizendo: por que fazes no sábado o que não é permitido fazer? Mas Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: voai. E os passarinhos foram todos embora, gorjeando. 5. Os judeus, ao verem isso, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que haviam visto Jesus fazer. Capítulo 3, 1. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus usando uma planta de vime. 2. Ante essa atitude, Jesus indignou-se e disse: malvado, ímpio e insensato, será que as poças e as águas te estorvavam? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folhas, nem raiz, nem frutos. 3. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco, e os pais pegaram o infeliz, chorando a sua tenra idade, e o levaram ante José, maldizendo-o por ter um filho que fazia tais coisas. Capítulo 4, 1. De outra feita, ele andava em meio ao povo, e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus lhe disse: não prosseguirás teu caminho. E imediatamente o rapaz caiu morto. Algumas pessoas que viram o que se passara disseram: de onde terá vindo esse rapaz? Pois todas as suas palavras
tornam-se fatos consumados. 2. E os pais do defunto, chegando a José, o interpelaram, dizendo: com um filho como esse, de duas uma, ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não a amaldiçoar, pois causa a morte aos nossos filhos. Capítulo 5. José chamou Jesus à parte e o admoestou da seguinte maneira: por que fazes tais coisas, se elas se tornam a causa de eles nos odiarem e perseguirem? Jesus replicou: bem sei que estas palavras não vêm de ti. 3. Mas calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão seu castigo. E no mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos. 2. As testemunhas desta cena encheram-se de pavor e ficaram perplexas, confessando que qualquer palavra de sua boca, fosse boa ou má, tornava-se um fato e se convertia numa maravilha. Quando José percebeu o que Jesus havia feito, agarrou sua orelha e a puxou fortemente. 3. O rapaz então indignou-se e lhe disse: a ti é suficiente que me vejas sem me tocares. Tu nem sabes quem sou, pois se soubesses não me magoarias. E ainda que neste instante eu esteja contigo, fui criado antes de ti. Capítulo 6. Então, naquela época encontrava-se em um local próximo um certo rabino de nome Zaqueu, o qual, ouvindo Jesus falar dessa maneira com seu pai, encheu-se de admiração ao ver que, sendo um menino, dizia tais coisas. 6. Então, passados alguns dias, aproximou-se de José e lhe disse: vejo que tens um filho sensato e inteligente, então mo confie para que aprenda as letras. Eu, de minha parte, juntamente com elas, ensinar-lhe-ei toda espécie de sabedoria e a arte de saudar os mais velhos, de respeitá-los como superiores e pais e de amar seus semelhantes. 3. E lhe disse todas as letras com grande esmero e clareza, desde o alfa até o ômega. Jesus, porém, fixou seus olhos no rabino Zaqueu e lhe disse: como te atreves a explicar beta aos outros, se tu mesmo ignoras a natureza do alfa? Hipócrita! Explica primeiro a letra A, se é que sabes, e depois acreditaremos em tudo isso que disseres com relação a B. Depois começou a interrogar o professor sobre a primeira letra, porém este não pôde responder-lhe. 4. Disse então a Zaqueu na presença de todos: aprende, professor, a constituição da primeira letra e repara como tem linhas e traços médios. Aqueles que vês unidos transversalmente, conjuntos, elevados, divergentes, os traços contidos na letra A são de 3 sinais, homogêneos, equilibrados e proporcionados. Capítulo 7. 1. O professor Zaqueu, quando ouviu a exposição feita pelo menino sobre tantas e tais alegorias acerca da primeira das letras, ficou desconcertado diante da resposta e da erudição que ele manifestava, e disse aos presentes: pobre de mim, não sei o que fazer, pois eu mesmo procurei a confusão ao trazer este jovem para junto de mim. 2. Leva-o então, irmão José. Rogo-te, não posso suportar a severidade do seu olhar. Não consigo fazer com que seu discurso seja inteligível para mim. Este jovem não nasceu na terra e capaz de dominar até mesmo o fogo. Talvez tenha nascido antes da criação do mundo. Não sei qual o ventre que pode tê-lo carregado e qual seio pôde havê-lo nutrido. Ai de mim, meu amigo, estou aturdido. Não posso seguir o voo de sua inteligência. Enganei-me, pobre de mim. Queria muito ter um aluno e deparei-me com um mestre. 3. Percebo perfeitamente, amigos, a minha confusão, pois, velho e tudo é ao mais, deixei-me vencer por uma criança. E de se ficar arrasado e morrer por causa desse jovem, pois neste momento sou incapaz de olhá-lo fixamente. Que vou responder quando todos me disserem que me deixei vencer por um rapazote? Que vou explicar a respeito do que ele me disse sobre as linhas da primeira letra?
Não sei, amigos, porque ignoro a origem e o destino dessa criatura. 4. Por isso te rogo, irmão José, que o leves para casa, e algo extraordinário, ou um Deus, ou um anjo, ou já não sei o que dizer. Capítulo 8, 1. E enquanto os judeus se entretinham em dar conselhos a Zaqueu, o menino pôs-se a rir com muita vontade e disse: frutificai agora vossas coisas e abri os olhos à luz, os cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos e depois chamar-vos para o alto, pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa causa. 2. E quando o menino terminou de falar, sentiram-se imediatamente curados todos aqueles que haviam caído sob a maldição. E desde então, ninguém ousava irritá-lo para que ele não os amaldiçoasse ou viessem a ficar cegos. Capítulo 9. Dias depois, encontrava-se Jesus brincando num terraço, e um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e morreu. Os outros, ao verem isso, foram-se embora, e somente Jesus ficou. O que ele fará a seguir? A resposta e o milagre que abalará a todos, você verá na parte 2. Não perca o desfecho desta história. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar até o fim.